Pode mandar ela de cima. Só para me ver? Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso estudo da manhã de hoje, o nosso primeiro sábado de junho. A nossa expositora hoje é João Dias, que vai tratar do tema A Cultura do Medo. Vamos falar esse mês, quase que todo o medo. O medo do desânimo, já falamos no terceiro estado. Então vamos à nossa divulgação. Né? Então, na terça-feira, dia 7/6, Rosa Silveira vai falar onde cabe o amor humano. Já passou. Não, esse não. Não, eu tô certo. E no sábado próximo, dia 11, o 6 José William vai tratar do tema Como lidar com medo. Então, que tenhamos uma manhã proveitosa, possamos recolher as informações, os ensinamentos. Então, nossa página de hoje, na Via Pública, página estreia do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender, encontrando amigos ou simples conhecidos. Tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural ou dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver sem atropelar os outros. Se você está no coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos aliados para o momento oportuno. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa, frequentemente, esteja em suas cogitações. Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assobios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com acatamento e reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se à conversação conveniente, mas se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade, sem ferir o interlocutor. Pessoa alguma, em sã consciência, tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de grupo. Perante alguém que surge enfermo ou acidentado, coloquemos-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciamos o socorro possível.
Pai de amor e bondade, Jesus, amigo, irmão, médico de nossas almas. Estamos iniciando a nossa reunião de estudo da manhã de hoje. Possamos, junto com os nossos irmãos, aproveitar os melhores momentos e nos envolver com o estudo da boa. Que a paz que nos envolve seja para a gente lares, nossos familiares, locais de dificuldades e de aflições, onde estão os nossos irmãos acamados, nos lares, nos hospitais. Que a nossa prece, a nossa relativa seja para envolver a todos. Pedimos pelos nossos irmãos, companheiros em momentos de dificuldades. Que a paz deste momento, a tranquilidade e a harmonia seja direcionada para todos os locais que possamos envolver sempre os companheiros, os irmãos de trabalho. Jesus, nosso mestre e amigo, permanece no leme da embarcação. Que mantenhamos a fé, a confiança e que possamos, dentro das nossas possibilidades, realizar o melhor do nosso próprio benefício. Que a paz desta manhã se estenda por toda a vida. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos benfeitores, aos irmãos trabalhadores de bem, e que possamos, assim, iniciar a nossa tarefa abençoada da manhã. E assim seja. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Jânio, para o estudo. Bom dia a todos. Estamos começando mais um mês, mais uma oportunidade de estudarmos, de refletirmos em torno do conteúdo espírita, mas buscando trazer esse conteúdo para as nossas experiências do dia a dia. E durante todo o mês de junho, nós vamos ficar com uma perguntinha aí na nossa mente, que é assim: você tem medo de quê? O que é que você tem medo? O que é que ainda te assusta? Qual o nível, o grau desse medo? É só aquele medo que vem do instinto de conservação, aquele medo necessário à conservação da vida, a manutenção de estarmos aqui reencarnados, ou é o medo que paralisa? Então, ao longo do mês, nós teremos várias vertentes desse assunto. Hoje, para dar uma ideia geral, vamos falar sobre a cultura do medo. Esse é o tema que a gente vai fazer hoje. Nesse primeiro slide, tem esse personagem, que é daquele desenho Divertidamente, que eu até recomendo. É o medo, é o que simboliza o medo nesse desenho Divertidamente. Recomendo esse filme, que pode parecer infantil por ser uma animação, por ser desenho, mas traz uma realidade psicológica muito, muito interessante. Então, no primeiro momento, nós vamos repassar um artigo da Paula Argentina, alguns trechos de uma pesquisa que ela faz da cultura do medo na organização da sociedade. Não é espírita, mas é bem interessante a pesquisa que ela faz em torno dessa cultura. Então, nos primeiros slides, vamos falar desse artigo da Paula Argentina. Ela fala que nós nascemos e crescemos familiarizados com o medo. Somos educados pelo medo, para o medo e com medo. Educados, com medo.
pessoas desconhecidas, do homem do saco, do bicho-papão, das bruxas, dos fantasmas e assim por diante. Quando adultos, surge o medo da morte, do terrorismo, do pecado, da inflação, medo de tudo. A cultura do medo é a melhor forma de manipular as pessoas e muito utilizada para controle das massas, pois uma pessoa com medo torna-se obediente e incapaz de impor sua vontade. Então, segundo essa pesquisa que ela faz essa análise do medo na sociedade, essa cultura sendo mesmo alimentada com fins de dominação. Aqui está o livro, lá no final tem uma extensa bibliografia. Esse é Nicolau Maquiavel, é um livro muito conhecido, citado, que é O Príncipe. Maquiavel ficou conhecido por ele, nesse livro, descrever como os governos agem e não como deveriam agir. Ele é um filósofo, um estudioso, um escritor. E ali, às vezes até choca um pouco, mas ele fala sobre esse governo do príncipe. Aí começa a governar pelo medo. Eis a orientação que Maquiavel, dá para o príncipe, dele dá para o príncipe. Para ele, o príncipe deve instigar o medo nos seus súditos, pois o temor é mais potente e duradouro que o amor, já que os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculo de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo que nunca falha. Essa é uma visão da atitude política que está nesse livro Príncipe. E um episódio muito conhecido e muito triste da nossa história, onde também essa cultura do medo foi muito usada como um domínio político, que foi na Idade Média, quando a Igreja Católica instaurou o pânico contra o demônio e foi desenvolvida a caçada às bruxas. Várias atrocidades foram realizadas contra mulheres e estudiosos liberais sem qualquer responsabilização, através de um discurso que justificava o extermínio e que era interiorizado pelas pessoas que queriam o demônio longe de suas casas. O pior é que toda crueldade era aplaudida pelos oprimidos. Então, nesse episódio triste da nossa história, a cultura do medo também estava sendo colocada ali. E quando nós sentimos medo, sentimos acuados, muitas vezes somos capazes até de agredir, de atitudes de violência, que a gente muitas vezes coloca na conta da defesa, da legítima defesa. Mas muitas vezes é o medo que está ali fundamentando aquelas atitudes e muitas vezes, ainda hoje, usado como dominação. E parece uma coisa inocente, não é? Quando a gente fala para a criança, olha o homem do saco, não sei se ainda se fala, mas o bicho-papão, alguns outros bichinhos. Uma educação, na verdade, é perversa, que nem poderiam chamar de educação, na verdade. E a gente ainda vê, corriqueiramente, sendo usada essa atitude no educar. Muitas vezes com a intenção, até louvável, de tentar manter algum controle ali da situação, mas bastante prejudicial emocionalmente e para amadurecimento do caráter desse ser que está ali na infância, desejoso e necessitado de ser educado. Então, muitas vezes a educação pelo dedo, ela pode parecer que funciona. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela passagem que fala dos tiranos domésticos, daquele que muitas vezes é muito polido, muito educado, muito respeitoso na sociedade, mas quando ele chega em casa, ele é um tirano. E ele ainda gosta de falar, aqui eu mando e sou obedecido. E lá no Evangelho fala, esquece de perceber que é detestável. Então, não era aquele obedecer porque se reconheceu uma autoridade legítima ali. Muitas vezes é uma obediência pelo autoritarismo, o que não é saudável para a vida de ninguém. E nesses slides iniciais está falando da questão na sociedade.
O discurso do pânico passou por diversas modificações ao longo da história. Falar em igualdade entre os homens já não era suficiente. Assim, iniciaram-se as pregações de combate ao crime para justificar a necessidade de sua manutenção no controle da sociedade, o discurso do pânico. Nesse ínterim, surge o positivismo criminológico e, como reflexo desses discursos justificadores do poder final, no final do século XIX e início do século XX, quer dizer, não está tão distante, surgem o fascismo e o nazismo, que geraram a crença na diferença entre os seres humanos, habilitadora do massacre das populações colonizadas à época pela Inglaterra e França, justificando a existência de uma raça superior e a necessidade de eliminação das inferiores. Episódios tristes da nossa história e que está embutido ali a cultura do medo. Então, todos somos diferentes, com certeza, temos nossas peculiaridades, mas isso não justifica raças superiores e raças inferiores. No Evangelho ainda fala, em relação à superioridade espiritual, que os mais evoluídos têm o dever de estender a mão para os menos evoluídos. Bem diferente do que a sociedade vivenciou e ainda vivencia. Que aquele que já avançou mais tem mais condição de sustentar, de socorrer o que ainda está na retaguarda. O que é comum, porque a evolução vai se dando individualmente. Então, uns já estão mais à frente, adiante, e esses são responsáveis por conduzir aqueles que vêm também evoluindo, mas num ritmo diferente, num ritmo mais lento, muitas vezes, naturalmente, às vezes pela época da criação, ela recebeu o sopro divino, ou também pelas escolhas. A partir do livre-arbítrio, a gente vai fazendo as escolhas e vai evoluindo em ritmos diversos. Isso não deveria caracterizar uma suposta superioridade para eliminar aquele considerado inferior, raça inferior, né? O medo é entendido como uma forma de exteriorização cultural. Os efeitos dessa nova cultura são sentidos e percebidos através do crescimento exacerbado de contratação de apólice de seguro, da busca por segurança privada, blindagem de carros, alarmes, cercas elétricas, entre outros. Este fenômeno é apresentado por Débora Bastano, ali no livro que ela fala, como sendo a expressão das necessidades historicamente condicionadas a um grupo social e de seus indivíduos. Então, isso é muito familiar, né? Muito familiar. Esse medo, essa cultura do medo, esse pânico, vai fazendo com que a gente fique com aquela falsa sensação de segurança, uma necessidade exacerbada, exagerada, de ver para essa proteção. Então, é como vai falar aqui nesse quadro, ó. Quem está aprisionado, né? Quem está atrás das grades? As janelas. Começam a surgir as grades nas janelas, né? As cercas elétricas, as câmeras. Vivemos um verdadeiro Big Brother. Tudo tentando ter essa sensação de segurança, de proteção. E muitas vezes nem é conseguido por isso, né? E aí acontece esse fenômeno que é da guetização. A cultura do medo também influencia a arquitetura das cidades. Tudo está relacionado. Tudo está relacionado. As casas cederam espaço para os condomínios fechados. As grades invadiram as janelas. As câmeras e a segurança privada estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Nossas casas foram transformadas em verdadeiras prisões por medo da violência criminal. Então, nós vamos nos fechando em guetos. Vamos nos fechando em guetos. Então, o medo, a cultura do medo, ela modifica a arquitetura da cidade. Não mais aquelas cerquinhas. Até ali onde eu morava aqui perto, quando nós compramos, as casas, eram igual aquelas casas lá nos Estados Unidos. Cerquinha verde, baixinha, graminha assim na entrada. Assim que todos nós mudamos, primeira coisa, muros, grades, fechamos tudo. Não tem mais nenhuma casa daquela que se pareça com a original de 30 e tantos anos atrás. Que era cerquinha baixa, graminha,
tenho uma senhora conhecida que ela morava na ilha do governador, ela falava que a casa dela era toda tirada. Ela falava, se eu tiver de sair de repente, eu ainda tenho que procurar chave. É isso aí. Sim, pode falar? Não, Não, porque eles podem participar. é. O pessoal de casa pode participar também, tá? Coloca aí, conversa aí com a gente. Enfim, a cultura do medo é um conjunto de valores cultivados pela classe dominante e aceitos pelos demais grupos sociais. Advém do sentimento coletivo de insegurança que acomete a população devido à dramatização da violência, principalmente pelos meios de comunicação de massa. Isto é o que legitima o abalo das garantias e direitos constitucionais em prol de uma suposta segurança. Não sou só eu, outras pessoas já têm falado, como eu tenho dito também, que têm evitado assistir certos jornais, especialmente esses de maior alcance da massa, porque não tem acontecido crime ou violência, infelizmente acontece na nossa sociedade, mas a ênfase que é dada, o teor que é colocado, o terrorismo que é feito, às vezes sem conta que aquela notícia é repetida durante o dia, em horários que... Durante semana, né? Dependendo do caso, né? Isso me leva semanas e fica ali batendo na tua cabeça aquela mesma situação de violência. Sem contar aqueles jornais que gostam de requinte de crueldade. Detalham todos, né? Algumas vezes eu começava a ver, não, eu preciso me informar. Aí eu começava a assistir, já sei da informação, já chega. Eu não sou médica, eu não sou perita, não trabalho na justiça, eu não preciso de tantos detalhes sobre aquele fato ocorrido. O fato aconteceu, mas a ênfase que é dada só aumenta esse terrorismo, essa cultura do medo, que a gente está aí a braços, e isso tem um reflexo psicológico bem grande naqueles que estão ouvindo. E também reflexos físicos, né? Podemos até nos sentir mal, dependendo de como a gente... Isso eu ia falar. A gente A gente mergulha. fica com medo até de sair de casa, né? Sim, isso Por conta mesmo. do psicológico que fica muito, né, aterrorizado. Né? É isso aí. O fato aconteceu, estamos em muitas criações de provas, fatos como esses acontecem, mas adentrar, mergulhar detalhadamente, repetidamente, como muitas vezes alguns desses telejornais fazem, há muito tempo atrás, ali na Rua Sul, tinha aquela rodoviária pequenininha, onde tinha ainda o ônibus Imperador, era dessa, não lembro se é da época de vocês não. Então a rodoviária pequenininha, onde agora é a Praça Rui Barbosa hoje. Livro, né? Isso, livro. ali era uma rodoviária. Aí eu estava aguardando o ônibus e estou olhando assim o jornal. Aí eu olhando uma foto, não estava entendendo a imagem. Aí eu fiquei olhando assim, estava estudando o ônibus. Daqui a pouco, quando eu percebi qual era a imagem, eu comecei a passar mal. Era uma imagem de violência, assim, uma foto terrível, que eu naturalmente não ganhei, eu não estava rindo com esse lugar. Eu não estava entendendo o que. Quando percebi qual era a imagem, era uma extrema violência, eu comecei a passar mal. Quando o ônibus me deu uma aflição. Então, a gente também precisa fazer esses filtros para bem da nossa própria saúde. Então, ali, né, fizemos um recorte de um artigo que fala, era até um artigo de direito. É muito interessante o artigo completo, uma pesquisa bem interessante mesmo. Agora, todos os assuntos, como diz Divaldo Franco, podem ser discutidos à luz da doutrina espírita. Então, à luz da doutrina espírita, como é que nós podemos entender o medo? Lá no início eu já falei do instinto de conservação, né? A criança não tem medo de nada, a gente fica com muito mais risco, né, de encostar, de se machucar, de cair, porque ela acaba sendo muito imprevidente, não tem medo de nada. Ela não tem os cuidados necessários para a manutenção da integridade, isso é natural. Trazemos em nós esse instinto necessário e natural, diferente do medo. Aí nessa pesquisa já vem perguntando para a gente assim, quem de nós já não sentiu ou sente medo, ou medos? Medo do escuro, dos mortos, de aranhas ou cobras, de lugares fechados, de perder, de lutar, de chorar.
chorar, de perder quem se ama, de empobrecer. E esse medo, hein, gente? E sabemos que somos todos mais empobrecidos, né? O planeta todo está com medo. O planeta todo está com esse medo também. De não ser amado, medo de dentista, medo de sentir dor, medo da violência, de ser vítima de crimes, medo do vestibular. O vestibular também é uma época, né? A notícia fica. Ultimamente tem sido tudo tanto assim, pós-pandemia, tem sido até mais complicado essa questão da educação. A Zera, acho que dando mais terror ainda para os vestibulandos, das provas escolares, de novas oportunidades de trabalho, emprego. A novidade também nos assusta muitas vezes. E precisamos estar atentos para que esse susto não seja exagerado e nos paralise. Tem algum susto, né? Aracnofobia, né? Já tem até nome de estudo sobre isso. Uma sobrinha minha uma vez ficou paralisada no corredor assim de uma casa, porque quando ela era na casa de sítio, quando ela chegou, ela viu uma teia de aranha. Ela começou a ficar apavorada, daqui a pouco ela ficou parada num corredorzinho, onde ela viu que não tinha nenhuma teia, nada, ela ficou naquele lugar ali a visita inteira, porque ela não tinha coragem de se mexer pela casa pela possibilidade de aparecer alguma aranha. E lá tinha aranha mesmo. Então, é um dos medos que tem até alguns auxílios para se vencer. A própria cultura ou formação religiosa nos incute o medo, né? Nós já vimos isso. A crença do pecado original, o medo do futuro, a vida além morte, céu, inferno, purgatório. O céu ninguém tem medo, né? Mas como a maioria que tem um pingo de juízo já está desconfiando que não vai direto para o céu, então já o medinho já aumenta, né? Do inferno ou até do próprio purgatório. Então são medos também que já foram colocados para nós. E tem alguns medos que são decorrentes do contato com a filosofia espírita. Mas como é que pode? Ter contato com a filosofia espírita pode trazer alguns medos? Pode sim. Ainda esses dias estava conversando aqui a esse respeito. A gente começa a refletir, a ponderar sobre nossas atitudes e as consequências delas. E algumas vezes isso dá um certo receio. Porque quem vai falar se o espírito tem medo da morte vai ser o Guilherme. Tendo o Guilherme é esse aí, espírito tem medo da morte. Então, mas hoje a gente vai dar só uma visão geral. Vários temas aqui, ao longo do mês, vão ser esmiuçados aí pelos outros expositores. Então, os que estão relacionados à filosofia espírita, medo da vida, medo da morte, medo do futuro, medo dos relacionamentos, medo dos outros, dos espíritos, da reencarnação, do destino e vários medos que podem ser recorrentes. Medo da vida, ó. Como é que será que funciona essa engrenagem? Está ela ali, ó. Como é que funciona essa engrenagem da vida aí? E ela estava meio preocupada, ela estava doendo unha. O medo da vida está ligado ao medo de fracassar no resgate de erros pretéritos ou da experimentação por novas provas. Pode ter medo de fracassar. A gente já sabe que está aqui fazendo algum resgate, cumprindo alguma missão, atravessando algumas provas importantes para a nossa evolução. Tudo bem. Mas a gente pode ficar com medo de fracassar. Medo de não sair daqui completista. Não cria muita expectativa para sair completista, não, hein? Bárbara já falou que ela vai sair daqui completista. Dessa reencarnação. Então, ó, André Luiz coloca muito bem em uma de suas obras sobre essa coisa de completista. Que você veio aqui a sair completista, não quer dizer que saiu purificado por espírito, não. Você tinha uma tarefa a executar aqui, você veio e completou aquela tarefa. Você executou fielmente aquela tarefa. Naquela tarefa você é completista. Aquela, como dizem na academia, está paga. Aquela tarefa ali está paga. Você entendeu, você vivenciou, você cumpriu aquela tarefa. Então, naquele aspecto, você é completista. Ainda não é a perfeição, necessariamente. A gente vê nos mensageiros, né? Os médicos, quantos fracassaram. Isso. Porque a pessoa, a gente é que escolhe, né? Provações. Vou passar essa pós-graduação cego. Não vou enxergar, mas não cheguei aqui para cá.
Aí tem que. O medo, né, pode invadir É. de forma que a gente, mesmo tendo planejado uma experiência, tem medo de fracassar. E pode fracassar. Então, um outro medo, o medo da morte. Apesar de termos tantas informações trazidas pelo plano espiritual, ainda podemos trazer esse medo da morte. Outro dia eu até falei, né, que o professor José Jorge, lá do Leão Denis, ele falava: eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Ele pensou na vergonha que ele poderia passar quando chegasse diante da sua programação e o que ele conseguiu colher daquela experiência ali. Vai estar frente a frente com. Porque mesmo que a gente saiba da vida espiritual, mesmo que a gente saiba, né, de todo esse processo, começamos a pensar: puxa, mas eu não estou com a evolução daquele espírito ali. Mas olha só, eu sou uma Madre Teresa. E Chico Xavier, passei longe. Então, eu sei da vida, né, o livro Céu e Inferno é magnífico para isso. E traz vários depoimentos de espíritos em categorias diversas, nos relatando o seu retorno ao plano espiritual e a condição em que eles se encontram a partir da experiência que tiveram. Tudo isso, como teoria, nós sabemos, temos muitas informações. Mas isso pode não retirar totalmente o nosso receio, o nosso medinho do nosso momento. Então, antigamente falava muito do telão aqui, né? Ai, meu Deus, quando abrir aquele telão, quando eu vi ali quais eram as expectativas, antes de eu vir e levando agora a minha realidade, talvez dê um medinho mesmo. E eu gosto muito dessa charte aí do Charlie Brown e do Snoopy. Algum dia, todos nós iremos morrer, Snoopy. Aí ele fala: verdade, mas todos os outros dias não. Então, um dia a gente vai morrer, mas e os outros dias todos que a gente está nessa vida do plano físico? Nesses dias que nós precisamos pensar. Porque imagina você ficar pensando muito tempo da sua vida preocupado com o instante da sua desencarnação. O momento em que você vai desencarnar. Claro que é legal, você está sempre com a sua bagagem ali prontinha, sua malinha pronta. Já pensou? No final do dia de hoje, você sabe que você cumpriu as suas obrigações naquele dia. Ele fez até a mais. Pode até desencarnar naquele dia, vai ser mais tranquilo. Mas raras pessoas chegam nesse patamar, com certeza. Eu vejo de vez em quando penso: e olha, eu tenho essas coisas para resolver, peraí, deixa eu me apressar. Deixa eu cuidar dessas questões aqui, porque não sabemos o dia nem a hora. Fatal, só o momento da morte, né? É uma fatalidade, todos nós chegaremos a esse momento, como dizem os espíritos, mas nós não sabemos o dia e a hora. Graças a Deus. Porque poucos têm o equilíbrio de conviverem com essa informação, conviverem bem, e depois, igual falavam, né, antigamente, morrer igual um passarinho. Isso dava a ideia de que era uma coisa suave, sem dificuldades. Era uma imagem, né? Então, o medo da morte também pode nos rondar. Medo do futuro. O medo do futuro acha-se associado à pós-morte, mas também enquadra a extensão dos dias de nossa atual experiência encarnatória, imaginando que haverá ainda muitos débitos para serem ajustados e experiências desconhecidas, as quais não temos ideia se conseguiremos ou não administrar e sermos exitosos. Então, medo do futuro, do dia da manhã. Há um tempo atrás eu pensava mais nisso, ai gente, dá um certo receio, eu não tenho problema nenhum. Quer dizer, tem muitas coisas a resolver, claro. Mas problema grave, não tem. Nesse momento, mas não. E o amanhã? O que a vida me reserva? A idade está chegando. A vida está se transformando. Os desafios estão ficando diferentes. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou encarar essa nova etapa da vida? Isso, se não for bem estruturado, pode causar um medo de futuro, que é a ansiedade. Não é isso? Está sofrendo de futuro. O ansioso nunca está no local que ele está de verdade. Está aqui, mas está maquinando vários passos ali na frente. Está ali na frente, está maquinando mais à frente ainda. Está sofrendo de futuro. Então é um sofrimento. Sofrer uma decepção. Só a antecipação. Nem vai acontecer, nem vai haver, nem vai passar por ali. Na maioria das vezes, as nossas pré-ocupações, ou seja, aquelas coisas com as quais nos ocupamos previamente,
não chegam a acontecer. O percentual é enorme. Então a gente gastou uma energia que a nossa célula não sabe que aquilo está acontecendo de verdade. Você está vivendo uma emoção, está jogando, né, toda aquela emoção no corpo, está tendo um gasto ali de energia e o corpo está achando que você está vivendo aquilo tudo mesmo. E nem viveu, nem aconteceu. É só uma pré-ocupação. Então o medo do futuro também é um companheiro muitas vezes nosso. E o medo dos relacionamentos? Esse aqui então eu coloquei em 3 slides. Não sei nem por que eu botei. Tem um só de figura para botar um relacionamento super gostoso, né? Uma família margarina. O Rossandro Klingen uma vez estava falando que nós fazemos uma leitura muitas vezes equivocada desses momentos. Esse momento ali é um momento extremamente feliz. Só que a gente, quando vê um momento assim, quer pensar que todo o tempo é dessa felicidade. Igual os recortes de novela, que ele fala dos recortes de novela. Se você for olhar a sua vida afetiva, você pode ter tido ou ter vários daqueles momentos ali. Eles não são o tempo todo. Só que o recorte que eles colocam na novela são aqueles melhores recortes. Então ficamos imaginando um romance perfeito, um relacionamento 100%, sem nenhuma rusga, né, sem nenhuma imperfeição, coisa que para nós é impossível, porque o imperfeito não tem nem como considerar o perfeito. Então, se a gente for tirar também, pensar no nosso relacionamento, momentos felizes, fizermos uma novela só com aqueles momentos felizes, a gente vai ter uma vida de Facebook, vai ter uma vida de rede social. Então, muitas vezes a gente não entende momentos de felicidade. Eles existem. Por que o medo dos relacionamentos? Aí vamos considerar quem somos e onde estamos. Quem tem visto o nível comum dos seres que habitam este orbe, temos medo de nos abrirmos ao outro, com receio de sermos enganados, machucados, prejudicados. Disto resulta a ausência de plenitude, de envolvimento, de vivência dos sentimentos e das sensações que fazem parte da própria vida. Ou seja, é impossível saber o gosto das coisas e situações sem experimentá-las. Então ficamos com medo, fazendo várias cogitações, não experimentamos e aí não sabemos o gosto que tem. Vai ver que vai dar super certo, mas o medo impede um avanço naquela direção ali. O medo de receber do outro todas aquelas questões que podem sim acontecer. Dois imperfeitos se relacionando. Não é possível antever com certeza absoluta e plena quem é o outro, como ele se comporta ou por que ele age dessa ou daquela maneira. Somente vivenciando é que saberemos se o outro é companheiro ou inimigo, se quer nos ajudar ou prejudicar. Então, apesar do medo do relacionamento, nós não temos como viver, né, isolados uns dos outros. Nossa natureza não é para o isolamento. Lá a sociologia, a filosofia já falava disso, né, que o homem é um ser social. Então, o isolamento não é a condição natural do ser humano. Porque é nos relacionamentos, inclusive nas decepções, né, nos desativos que acontecem, nos desentendimentos, que vamos crescendo e aprendendo a lidar com situações que são passíveis de acontecer entre nós, nos nossos relacionamentos. Então, o medo pode impedir esse conhecimento. Não dá para saber se a gente vai conseguir fazer uma parceria com o outro. E esse relacionamento consanguíneo, o afetivo sem ser consanguíneo, mas quanto mais a gente convive, mais a gente vai esbarrar nas imperfeições que o outro traz. E o outro também vai esbarrar nas nossas imperfeições. Tem uma música que o Frejá canta, que é muito interessante. Na música ele fala que vai tratá-la bem, antes que ela comece a descobrir, né, os segredos dele. E esses segredos do dia a dia, só no dia a dia mesmo. Aí ele fala que vai tratá-la bem antes que ela... E quando ela começar a descobrir as imperfeições, ela já tem um parâmetro ali de que estava bem tratada e que tem alguma possibilidade daquela relação dar certo. Mas o isolamento não é natural do ser humano, apesar de termos medo do relacionamento. Porque sabemos que estamos sujeitos a tudo isso. Às vezes a gente não se entende nem com a gente mesmo.
uma briga interna danada. Imagina com o outro. Opa. E o medo dos espíritos. Para esse slide eu nem botei nada, eu deixei branco. Porque eu não acredito que espírita tenha medo de espírito. Você vai ter medo dele? Mas temos. Não está em branco não, é que está invisível. Ah, está invisível. Não somos médios videntes, né? Não. Do espírito. Então, para aqui, ó, nem botei nada, nem figura, nem frase, nada, porque não é possível, gente. Deixa eu só narrar uma coisa aqui, rapidinho. Quando num dos cursos de mediunidade, tinha uma colega, minha irmã, que ela nos falava sempre assim, olha, eu quero estudar tudo, mas quando for para falar com aquela coisa, eu não quero não. E ela não foi. Como na prova prática, ela não foi. Falar com aquela coisa, ela não queria não. E tem espíritas. Só que pode, né? Ela queria estudar, estudou muito. Falar aquela coisa. Mas muitos espíritas têm medo de espírito, sim. Até tem medo de encarnar, se deparar de cara com o espírito. E alguns médiuns videntes falam isso. Dependendo, porque nem todo espírito tem aquela aparência suave, angelical, as boas vibrações. Então, os médiuns videntes muitas vezes falam que até preferiam não ver, porque, especialmente no trabalho de socorro. Então, tem medo de escuro porque tem medo de aparecer um espírito no escuro. Bom, filme de terror eu não vejo. Filme de terror eu não assisto porque eu não gosto de botar minha emoção no que está ali, mas é diferente. A rotina já é um tipo de terror. Tu sonha de noite. Então, ali, ficou em branco, mas está ali, ó. E o medo dos espíritos, gente. A gente tem medo do que nós somos, de verdade. Talvez esse receio possa se dar tanto no espírito encarnado, como no espírito desencarnado também. Um outro medo que poderia ser bem improvável. E por que o medo da reencarnação? Eu me lembro do livro de Nosso Lar, quando os espíritos estão se preparando para reencarnar. Muitos deles temem voltar à matéria densa. Muitos deles têm medo de fracassarem naquela experiência que eles já sabem que vai ser uma experiência desafiadora. E olha, eu não estou falando de espírito sofredor, não. Estou falando daqueles já instrutores em Nosso Lar. Tem mais de um espírito que já é instrutor em Nosso Lar, que já auxilia há muito tempo naqueles trabalhos, mas tem ainda ali o seu resgate a ser feito, a sua prova a ser experimentada e tem medo de não conseguir levar a bom termo. Se retrai. Se retrai. Eu desconheci. Tem alguns abortos espontâneos, inclusive, que acontecem por esse motivo. Já no finalzinho, né, quando está perto desse espírito chegar ao plano físico, o medo o domina e ele desiste daquela encarnação. E aí tem o natimorto. Isso também pode acontecer no processo de reencarnação. Aí, por quê? No livro do Mundo Maior, tem uma passagem, alguém já deve ter lido, né? Que a menina engravida, mas ela engravidou, mas não queria filho, desejado, né? E as pessoas aconselhando ela para deixar ela nascer. E ela tinha vergonha, era de uma família nobre, as coisas. Aí ela vai até que ela pratica o aborto. Aí, o que acontece? O espírito, já que você não quer, eu vou ficar, mas você também vai. Aí ele acaba ela desencarnando, porque o espírito provoca a desencarnação. Está no mundo maior. Esses episódios, né, esses episódios todos que são da filosofia espírita, que são da parte prática também do espiritismo, tudo isso, se nós não conseguirmos lidar com todas essas informações, nós podemos desenvolver alguns medos, a partir do conhecimento dessa experiência física e experiência espiritual. Porque uma encarnação não é igual à outra. Não existem, duas encarnações iguais, porque cada um de nós tem a sua experiência pessoal a atravessar. Tem as suas aprendizagens a fazer naquele momento ali, com aquele grupo, e
naquelas condições. É tudo muito planejadinho para dar certo. Só que muitas vezes a nossa forma de achar que é dar certo sob o ponto de vista material. Tudo flui sem nenhuma dificuldade de ordem nenhuma. Essa, muitas vezes, é a nossa avaliação de dar certo. Quando, na verdade, no plano maior, não é essa a experiência. A gente está aqui mesmo, nesse imenso planeta, cheio de possibilidades e cheio de desafios. Então, não deveria justificar o medo da reencarnação. Mas por que esse medo? Porque quando não aproveitamos as situações de nossa atual existência e continuamos a perseverar no erro, provavelmente teremos de retornar em condições existenciais mais difíceis, com maiores provas e sujeitos à reparação de outros débitos. Então, o ser olha para si, para a sua vida, para aquilo que considera quase impossível de realizar ou melhorar e sente enorme receio de ter que retornar a este vale de lágrimas. Então, é uma visão ainda bastante pessimista dessa experiência reencarnatória. Então, se nós também não conseguimos observar a reencarnação como essa providência do nosso adiantamento, nós podemos envolver esse medo, esse receio. Aí o medo do destino, gente, até entre aspas, né? Como se o destino existisse. Como se a cada um de nós estivesse reservado isso ou aquilo, desde daquele modo. Enxergamos a vida como se ela fosse pré-traçada de um modo definitivo, ou quase definitivo, e que não pudéssemos nós alterar o curso pré-estabelecido. Então tá lá, está na vida de sofrimento de dores, ó. Um dado momento, o amarelinho ali resolveu sair daquilo. Ele não está predestinado indefinidamente ao sofrimento. Então, dá uma sacudida maior, sorri e vai embora, mudando ali a trajetória dele. Que nós podemos fazer isso a qualquer momento. Mudar a nossa trajetória, mudar o nosso rumo, fazer novas escolhas. Não tem destino ali fechado, traçado. Nossas experiências mudam à medida que a gente vai também fazendo escolhas. E agora, na pergunta para a gente ir encerrando, nós estamos com um encerramento um pouco longo. Por que o Espiritismo destrói o medo em nós? Porque o Espiritismo traz essa função. Começa que mata a morte, né? Matou a morte, já matou um grande medo nosso. Só matando a morte já muda muita coisa. Somos espíritos, logo somos seres imortais. Não somos aniquilados, da eventual destruição do planeta pela ação humana não nos deixará sem morada. Vamos confiar em Jesus? Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos confiar? Daí, vida e morte serem etapa da trajetória espiritual a que todos estamos sujeitos. Então, o Espiritismo destrói o medo por outro ponto. 2. Reencarnamos porque precisamos. Somente a teoria das vidas sucessivas pode explicar as desigualdades entre os espíritos, encarnados e desencarnados. É por ela que todos os espíritos podem experimentar as diversas contingências da evolução, provas, expiações, lições. Por consequência, o progresso é sempre ascendente, razão pela qual é acertado dizer que hoje somos infinitamente melhores do que já fomos. Falamos quinta-feira, né? Essa aqui é a nossa melhor versão. Estamos na nossa melhor versão. Eu sempre digo isso, não queira conhecer o passado. Isso aí, imagina. Véspera tem medo de tirar da outra. É melhor, né? Está na sua melhor versão. Essa imagem aqui é muito legal. Tem aqui, né? Um esqueleto aqui, já vem um bebezinho, cresce adulto lá no final, já velhinho, o esqueleto de novo, segue lá no plano espiritual. Essa imagem deu uma interpretação muito legal de reencarnação. 3. Não há destino, sorte ou azar. Deus não escolhe, premia ou pune. Deus não castiga nem recompensa. Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. Somos sempre o resultado de nós mesmos. Então não somos entregues ao azar, à sorte, ao destino. 4. O passado espiritual de cada um, por certo, é composto por erros, limitações, dívidas. Mas
autoridades divinas que administram nossas idas e vindas sob diferentes roupagens não são baseadas em automatismos ou abordagens cartesianas, do jeito de pagar na mesma moeda do mal causado. Então tem um planejamento maior aí. Então, continuo o 4. A dinâmica das leis espirituais comporta um mecanismo perene e perfeito de dar a cada um segundo suas obras. Né? Jesus já nos disse muito bem isso. Isto é, de considerar a cada passo, em cada evento, tanto o que fizemos de errado, quanto o que obramos em acerto, o que deixamos de fazer e a responsabilidade pessoal e intransferível em relação a cada procedimento, ou uma ação ou uma omissão. Que não fazer o bem é deixar que o mal se faça. Não fazer o bem é o mal, porque não basta não praticar o mal, está lá no Evangelho. Não basta não praticar o mal, é preciso praticar o bem. É preciso ter essa ação de prática do bem. 5. O presente, a vida física nos direciona à necessidade de agirmos como pessoas encarnadas, vivenciando as experiências do ser material, mas com atenção às questões de natureza espiritual, tal como asseverou Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. Ou seja, viver do melhor modo possível. Dar o seu melhor, viver do melhor possível. Eu posso até aqui, então eu vou até aqui, mas eu vou. Aproveitando os capítulos da vida como meio de aprendizado e busca da felicidade ainda relativa. Então, cada capítulo, cada dia, cada momento, essa busca da felicidade. O nosso papel é esse. Tem até um filme, né, com esse título, Busca da Felicidade. 6. O futuro deve ser encarado sob duplo viés. A vida no plano espiritual, com características bastante similares à vida física, pois continuamos a ser o que somos, com nossas simpatias e antipatias, gostos e tendências, valores e limitações. Então, a morte não transforma ninguém. Vou botar o pezinho lá no mundo espiritual, igualzinho sair daqui. Agora, quando eu retornar para botar meu pezinho de volta no mundo físico, eu posso estar melhor. Eu posso, no período de erradicidade, já ter replanejado, percebido, feito melhores escolhas, participado do planejamento. Eu já posso voltar com mais possibilidades. Então, o primeiro viés é esse do mundo espiritual. E B, o preparo para novas encarnações, nas quais ocorrerá a nossa depuração, até galgar nos estágios da escala espiritual. Então é um ir e vir, planejado, cuidado para dar certo, sempre. E temos as armas para vencer todos os medos. Primeira arma, o conhecimento. Conhecer, saber. Vai ver que essa amiga do seu José Eurídice só queria estudar a mediunidade, estava bastante tempo se preparando com essa arma do conhecimento. Conhecer o mecanismo, saber como se processa, né? A forma, compreender. Não dá para parar aí. Né? Conhecimento. Conhecerei a verdade e a verdade o libertará. Para chegar à liberdade é preciso conhecer, né? Conhecer a verdade. Conhecer a realidade física e a realidade espiritual. Mas, acima de tudo, a prática do bem. Então, conhecimento das duas realidades. Realidade física, material, importantíssima, necessária, planejada, uma oportunidade, assim, de ouro para a nossa evolução. E nós também não podemos ficar indefinidamente no plano espiritual, sem vir aqui para a prova. Tem que vai um aluno estudar. E não pôr à prova aquele conhecimento. Não tentar vivenciar aquilo que estudou. Então, esse é o mecanismo, esse é o processo. Então, não percam os outros estudos, onde vamos esmiuçar essas questões sobre o mesmo. Então, que Jesus nos abençoe, que estejamos plenos de coragem, de força, de boa vontade, para compreender, para trabalhar melhor e
Nós agradecemos a nossa irmã Jane que trouxe o estudo tão importante da manhã de hoje. Nós possamos levar para os nossos lares as informações trazidas da manhã, as orientações, os ensinos da espiritualidade amiga. Nós estamos agradecendo aos amigos espirituais, agradecendo as equipes que estiveram conosco na manhã de hoje, os amigos encarnados e desencarnados, que a paz nos envolva sempre e que nos mantenhamos interessados no estudo, no conhecimento trazido pela doutrina espírita, tão importante para todos nós. Que Jesus nos ajude sempre, que mantenhamos sempre a fé, a confiança, e que possamos desenvolver em nós o conhecimento que adquirimos na doutrina espírita. Que a paz desse momento envolva os nossos familiares, amigos, nossos irmãos. Direcionamos para o nosso Brasil, para os nossos irmãos, para todo o planeta. Que a paz desse instante possa envolver a todos. Que tenhamos um final de semana em paz e tranquilo junto aos nossos familiares. Que estejamos sempre agradecendo a Jesus, nosso mestre guia, as equipes espirituais e a Deus, nosso Pai, Criador.